Então vamos lá, agora sim, todo mundo devidamente anotado. O que nós vamos brincar aqui? Semana sim, semana não, nós vamos fazer esse treinamento. Quem apresentar o melhor resumo vai ganhar um livro sobre liderança, que os demais vão ter que comprar, então já vai sair na vantagem, tá bom? Não é resumo com letra bonita ou layout, é com conteúdo denso. No final vai ser feita uma auditoria minuciosa e aí tem que ser na munheca, na mão mesmo. Uma já vai ajudar vocês a não ficar no celular e no computador, e outra vai ajudar a gente a arquivar tudo na nossa memória. Então, muito bem-vindos. Nós temos 90 dias para criar o hábito de ser líderes sênior. O que é um líder sênior? E por que 90 dias? Alguém aqui já leu o livro O Poder do Hábito? Não? Sim. Levanta a mão quem leu, deixa eu ver. Quanto tempo leva para criar um hábito? Tem gente que vai dizer 90, tem gente que vai dizer uma vida, tem gente que vai dizer que barda de velho não se tira, tem gente que vai dizer que velho com mania só matando. Então tem hábitos bons, hábitos ruins. Lá no nosso cérebro, no sistema de construção de hábito, existe uma cadência de 4 degraus. Primeiro de tudo, eu sou um incompetente inconsciente. Então, eu não sei alguma coisa e eu não sei que eu não sei. Ou seja, eu não sou um líder e também não sei que eu não sou. Na segunda instância, eu sou um incompetente consciente. Então, eu sei o que eu não sou. Eu sei quais são as minhas inabilidades. Eu sei quais são os meus defeitos. Eu sei onde o cinto aperta. Depois, eu me torno um competente consciente. Eu sei que eu sei. Só que mesmo nesse nível, eu tenho que tomar muito cuidado. E no final, eu me torno um competente inconsciente. Alguém aqui já brincou de slackline ou não? Amarra assim, um cintão assim nas pontas e fica ali. O equilibrista. O equilibrista, ele se pensar no que está fazendo, cai. Por quê? Porque ele é um competente inconsciente. Ele é tão bom naquilo, ele criou o hábito, ele tem que estar voando, em estado de flow. Um líder sênior é alguém que lidera em estado de flow. A pessoa não precisa pensar se ela está fazendo certo ou errada. Ela já tem uma intuição lá conectada no seu cérebro reptiliano que empurra ela para fazer a coisa certa. Quem aqui tem intuição? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem aqui nunca ouviu a intuição e geralmente se estrepou? Já aconteceu? Ela falou no meu ouvido, eu não fiz e me estrepei. É ou não é verdade? A gente levanta a mão com muito orgulho, né? Quem é intuição? Eu tenho intuição. E quem aqui não ouviu e se estrepou? A gente fica meio... Né? Todo mundo que tem intuição. Bom é quem não tem, porque daí justifica se estrepar. Não, eu não tenho intuição, né? A ideia da intuição é isso, é eu ter uma habilidade inconsciente. Qual é o resultado final que a gente quer para 90 dias? E eu já vou abrir um ponto aqui para vocês que é o seguinte. Esse treinamento que vai ser passado para vocês, ele tem a duração de 12 meses. E o desafio é fazê-lo em 90 dias. 12 semanas. 6 encontros. Então vai ficar muita carga de estudo para casa, de dinâmicas com os colaboradores. No próximo encontro vai ficar necessário alguns feedbacks. Então vamos pegar o exemplo do Danilão. O Danilão é líder do Max. Aí vai ficar uma tarefa para o Danilo assim: ô Danilo, eu preciso que tu faça avaliação de desempenho do Max, dê um feedback, anote as reações dele, as microexpressões, a leitura da comunicação não verbal e traga para mim se ele acolheu superficialmente ou profundamente. Vai chegar uma hora vocês vão conseguir fazer isso. Só que daí o Danilo acabou passando 15 dias, que nós temos aí centenas de horas em 15 dias, e falou para mim que não teve tempo. Vou dizer, irmão, nem a calculadora te deixa mentir, né, cara? Olha a quantidade de horas que teve. Então, um dos principais problemas do líder júnior, ou do cara que não é líder sênior, é que ele diz que nunca tem tempo para nada porque está preso no operacional. Só que uma das primeiras habilidades que tem que ser competência inconsciente é a nossa própria gestão do tempo. É dominar aquelas areinhas que vão caindo na ampulheta e não param de cair, não param de cair, e é tarefa operacional, reunião, meet, trânsito, avaliação, coisa que ficou para trás. Deixa eu ver como é que está mais ou menos aqui o cenário. Quem aqui tem uma lista de coisas a fazer?
há mais de um mês tem coisas nessa lista? Levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém tem listas tipo assim, eu quero viajar para Paris. Eu quero trocar de carro. Eu quero... Não, geral, listas. Não tem aquela... Às vezes é uma lista mental, às vezes é uma lista colada com imã, né? Aqueles pinguinzão assim na geladeira. Às vezes é um to-do list, a gente já está mais sofisticado. Às vezes é um Evernote, um Note, a gente vai botando lista e lista. Coisas que eu quero fazer, é ou não é verdade? Todo mundo tem ou alguém aqui não tem coisas que quer fazer? Porque daí já alcançou a plenitude da vida, já está no nirvana, daí aí já virou um ser de luz pleno. Dá um vento, leva. Todo mundo tem lista, é ou não é? Sabe qual é a função dessa lista? Sugar energia mental. Porque eu não vou fazer aquilo ali agora, mas eu vou pensar naquilo ali agora. Só que se eu não colocar uma data, eu não tenho um projeto, eu tenho um sonho. Olha que bonito, tem um sonho, né? Sonho sem data é loucura, porque a gente vai ficar sugando energia mental e não vai botar uma data. O princípio básico da gestão de tempo é esse, colocar data para as coisas, data e hora. Então alguém aqui tem sogra, sogro, né? Aí a sogra fala, vamos fazer uma viagem junta para Campos do Jordão, para Gramado. Não, vamos, qualquer dia vamos. É o tal do qualquer dia. Aí o colaborador, não, qualquer hora eu sento com ele para vamos marcar. Não tem assim, vamos marcar um horáriozinho, vamos marcar um cafezinho. Se a gente tem esses padrões, existem duas polaridades. A pessoa que puxa o celular e fala, que dia, que hora? Já vou botar na minha agenda aqui e te mando um invite. Mas o invite até para tomar um cafezinho porque se eu sou organizado com tudo e com todos. A minha esposa, a Rayane, ela demorou um período para entender que ela era a primeira pessoa que abria o meu Google Agenda e dizia quando que ela queria que eu estivesse com ela. E hoje na minha agenda, tudo que é rosinha é a Rayane. O rosinha da agenda é ela. Aqui é aniversário dela. Semana passada eu vi pouco ela, depois aqui eu vi mais. Todo começo de mês ela pega a minha agenda, já está sincronizada no celular dela, eu pergunto, quando que tu quer ficar comigo? Aí ela faz a pergunta dela, vai ser puxado esse mês ou não? Fala assim, mulher, esse mês vai ser de cair os cabelos da sobrancelha. Tá, então dá para nós ir numa cafeteria lá no meio do mês, uma tarde? Eu falei, bota aqui. Tá, e sábado, vai trabalhar sábado de manhã? Eu falei, tá, vamos dividir então, vamos rachar aqui, tu e a empresa. 2 quinzenas de sábado de manhã contigo, mas de tarde tu tá em casa. Então, ela organiza o dela, depois eu chego com meus heads, quando é que nós vamos fazer reunião? Muito problema ou pouco problema? Vai lá, vai encaixando, depois eu vou cadenciando conforme a importância. Pode parecer loucura, mas a vida funciona. E as coisas ficam muito mais leves, porque eu paro de andar com listas eternas. Em janeiro, foi o meu casamento, a gente se casou, era meu aniversário também, dia 14, e fomos para uma pousada. Na pousada a gente abriu a agenda do ano inteiro e programou 7 viagens. Então a gente fez vai fazer uma... Tudo programado, tudo organizado. O princípio básico de um líder sênior é saber lidar com o próprio tempo. Como é que eu vou te promover se tu não desenvolveu alguém? Como é que tu vai desenvolver alguém se tu não se desenvolveu? Como é que tu vai se desenvolver se tu não tem tempo para sair do operacional? Tá entendendo? Que o líder, para ser sênior, ele precisa dominar o ativo mais importante que as pessoas têm hoje e não dominam, que é o tempo. Tá todo mundo que deveria estar aqui, sim ou não? Não, algumas pessoas não estão, porque não tiveram gestão de tempo. Gestão de tempo, prioridades, é isso aí. Vai ser na nossa 5ª aula, Matriz Gucci. Sem nenhum drama, sem nenhuma besteira. O meu almoço está aqui. Eu poderia falar, não, vou lá almoçar rapidinho, 30 minutos e volto. Alguém morre porque não almoça uma vez na vida. As minhas hemoglobinas vão ficar afetadas, meus glóbulos... Não morre. Quem aqui nunca sacrificou um almoço por uma prioridade que vinha depois? É natural, só que o problema da liderança é que a gente se embola no tempo. Começamos 1h31, um atrasinho. Aí tem aquela... O brasileiro, ele tem uma margem, né, que até 10 minutos não é feio. Então tá, não foi feio. Começamos e a coisa vai. Por que eu estou batendo nessa tecla com vocês aqui? Eu quero que vocês escrevam essa frase de 2 palavrinhas, líder sênior. E vocês vão dar uma nota de 0 a 10 no papelzinho de vocês para o quão longe ou perto vocês estão daquilo. Eu sou um líder sênior de nota 8. Opa, então eu sento e tu vem dar aula no meu lugar, porque já está pronto. Vamos lá, escrevam aí e deem as notas. Qualquer um que der uma nota acima de 8, eu vou começar a fazer perguntas capciosas.
ou não sabe se avaliar. Escreve assim, ó, líder sênior e dá uma nota de 0 a 7. Mentira, de 0 a 10. 0 a 10. Já deu, Lígia? Que nota tu deu, Lígia? 3? Muito bom, humilde. Os humildes vencerão. É ou não é? Que nota tu deu, Dani? 4. Boa, ó. Já tem coisa para te ensinar? Tem coisa para te ensinar? Não, ali já tá, tipo assim, ó, tá outro nível. Alguém aqui deu 7 ou 8? Não, levanta a mão se tiver coragem. Ninguém deu? Sem pressão, né? Deixa eu olhar um por um. Se eu não tivesse feito essa contextualização, concordam que vocês em algum momento dariam uma nota maior? Ah, eu sou um líder sênior nota 8, 9, sou 10. Numa entrevista de emprego, emprego novo, preciso da grana, o cara pergunta, que nota que tu é de 0 a 10 para ser líder sênior? 11. Eu dei treinamento para líderes sêniores, inclusive eu tenho um curso no Hotmart chamado Esteira de Líderes Sêniores. Aí o cara vai dizer, tá, então preenche esse formulário aqui para me dizer o teu nível de liderança. A gagueira começa, a mão vai ficando suada. A partir do momento que o mundo nos testa para ver se a gente é aquilo que a gente falou que era, máscaras caem. Então é mais fácil a gente começar esse treinamento sem máscara. Eu começo sem as minhas e vocês sem as de vocês, pode ser? Purinho, na essência, sem firula. Nós vamos passar 3 meses juntos. Então a gente precisa disso. Perfeito? Vocês estão comigo sim ou não? Então tá. Quem aqui hoje é um incompetente e inconsciente? Quem é um incompetente consciente? Sobre liderança. Quem é um competente consciente? E quem já está no estado de flow? Esse tem que ser o primeiro ponto. Porque será que eu não sou um bom líder e sei que eu não sou? Ou eu nem sei que eu não sou e eu acho que eu sou? Será que eu sou e eu acho que eu sou? Ou será que eu sou e eu tenho certeza? Olha, sem fazer um grande desastre, as probabilidades são pequenas, mas eu aceito o desafio. Se alguém quiser, vamos lá, vamos ver quem é os homens fortes que vão ajudar a Lígia aqui. Vamos lá, 1 levantou, 2, boa, 3. Eu sou super hiperativo, eu gosto de andar, tropeçar. É que na hora que ficar muito entediante eu vou tropeçar de propósito, vocês vão rir, daí vai... Mas vai dar tudo certo no final. Eu queria que vocês refletissem sobre essa frase comigo aqui, ó. Vocês concordam que nós estamos num grupo que está em hipercrescimento? Sim ou não? Tá. E vocês estão também? Semana retrasada eu dando o mesmo treinamento, no mesmo slide, numa sala parecida com pessoas bonitas igual. Um senhorzinho que foi promovido a gerente de produção, ele gritou lá do fundo, a única coisa que está em hipercrescimento aqui é a minha barriga. Jesus. Então tá, alguma coisa já está em hipercrescimento, né? Hoje, vamos pegar 2 gráficos aqui. Nós temos o crescimento da Growth 7 e o crescimento do William. O crescimento do Danilo, da Lígia. O crescimento da Bia. Acompanha esse lastro ou não? Acompanha esse growth ou não? Isso tem que ser uma resposta muito sincera vinda de vocês, porque se eu estou num ambiente que está em hipercrescimento e eu não busco isso, não é nem se eu consigo, é se eu busco. Uma das duas coisas vai acontecer, eu perco o ambiente ou o ambiente me perde. Eu não sei se vocês já leram um livro da Amazon, a biografia do Jeff Bezos. Ele deixa muito claro, próximo do ano que eu nasci ali, 94, 95, ele teve que fazer algumas modificações, 99 outras, mas em 2000 ele entrou em estado de growth, quando deu aquela a grande virada da .com, né, que a internet começou a explodir, ali 2000 para frente. E ele falou que ali começou-se um movimento de hipercrescimento dentro da Amazon. Só que não aconteceu um movimento de hipercrescimento no time de head dele. E aí ele vamos dizer que na biografia escreveram como se ele tivesse passado por um momento muito triste da vida dele, que ele perdeu pessoas queridas, porque ele citava que ele via um foguete decolar e o outro cair, que era uma empresa subindo e colaboradores ficando. O motivo desse treinamento é, até aqui nós viemos em fase de crescimento, de expansão, só que agora pode ser que hajam nos próximos meses um rompante muito grande. Para isso é necessário que os nossos líderes estejam em fase de hipercrescimento.
Quem aqui leu um livro de liderança ou mais no ano passado? Sendo muito sincero. Quem leu, fala o título do livro. Comunicação não violenta, gestão de alta performance, Scrum. Boa. 48 leis do poder. Seja foda, não sei se é liderança. Seja foda, tem conceito, tem conceito. Quem aqui leu 5 livros de liderança no ano passado? Qual os 5? Ponto de reflexão do Flávio Augusto, esse gestão de alta performance, as 48 leis do poder. Esse daí também eu peguei. Seja foda? Seja foda do Caio Carneiro, e eu li o do Joel J, que é Ultra Corajoso. Boa. Mais alguém aqui leu mais que 5 livros? Não. Quem aqui fez cursos, treinamentos, workshops ou palestras sobre liderança especificamente no ano passado? Vale, né? Claro que vale. Todos valem. Tá. Vocês estão vendo que a coisa está assim? Temos que botar todo mundo na mesma régua. A ideia central desse treinamento intensivo de 90 dias é isso. Que todos saiam daqui na mesma régua. É um desafio... desafio, né? É desafiador, porque nós temos líderes sênior, líderes júnior, líderes pleno, nós temos líderes que foram colocados como líderes, mas vão ter que dar um crescimento muito grande. O que eu gostaria que vocês fizessem, a primeira coisa é, entendam em qual nível de liderança vocês estão. Segundo, é muito genuíno isso que eu estou pedindo para vocês, tá? Entendam em qual nível de liderança vocês estão. Entendam em qual nível de liderança a empresa quer que vocês estejam. Entendam qual é o esforço que vocês vão ter que fazer no meio desses 90 dias e se comprometam em conseguir. Eu falei que ninguém morre se não almoçar uma vezinha ou outra. Ninguém morre também se entrar em hiperfoco por 90 dias. Contanto que tenha data para começar e para terminar. Ninguém se prejudica em lado nenhum da vida se focar 90 dias em um propósito e focar literalmente só naquilo ali. A ideia não é que seja feita uma radicalidade absurda, mas que haja uma radicalidade no comprometimento em ser o melhor líder que a empresa precisa. Nós estávamos ali na apresentação de alguns softwares, etc. E o desenvolvedor, ele estava meio teimoso, batendo numa tecla. Eu tentei usar uma analogia boa que eu acho que entrou na cabeça dele. Eu falei, irmão, olha só, tu já namorou ou não? Ele já. Eu falei, então, no começo do namoro, tu dá pra tua namorada tudo que ela quer, depois tu dá o que ela precisa. Ele estava querendo, no começo, entregar para nós o que a gente precisa e depois o que a gente quer. Não vai funcionar. Quando eu contrato alguém, alguma coisa, primeiro eu quero o que eu quero, né? Se eu quero o que eu quero, não o que eu preciso. Depois ele me dá o que eu preciso. O líder, ele tem que ter essa clareza muito grande. O que a empresa quer? O que a empresa precisa? E entregar. Próximo ponto aqui. Essa primeira aula, depois dessa introdução, ela é uma aula única. As outras 5 aulas serão totalmente diferentes dessa e seguindo um padrão. Essa aula aqui, ela é uma aula muito densa no sentido de conceito de liderança. Nós não vamos trabalhar com o campo das opiniões. Eu até recomendo vocês fazer um desafio. Quem quiser é bom anotar. Fica 30 dias sem dar a opinião. Só abre a boca para falar aquilo que vocês entendem completamente. Se entende um pouquinho, não fala. Vai atrás, entende, depois fala. Eu recebi essa missão há 10 anos atrás de um professor de filosofia. Ele falou, tu tens que ficar, 9 anos atrás, vai fazer 10 anos que vem. Tu tens que ficar 1 mês sem dar opinião. Eu falei assim, não, mas na minha opinião isso daí tá errado. Ele assim, perdeu. Pronto, mais 1 segundo e 30 dias agora. E foi, eu levei 4 meses para conseguir ficar 30 dias sem dar opinião. E aí até hoje eu vivo numa luta constante para minimizar cada vez mais. Porque o que é a opinião? É a nossa autorreferência sobre alguma coisa. Só que se for olhar globalmente, o que a nossa opinião importa? Muito pouco ou quase nada. Por isso que um dos conceitos que eu vou trazer é filosofia, sobre liderança, história, antropologia e a fenomenologia. Alguém que sabe o que é? Na minha opinião, tinha umas 2 pessoas que não eram para estar naquela sala, porque se estivessem ali,
elas iam tornar mais moroso o processo. Elas poderiam receber um report depois e se inteirar e fazer. Eu segurei e não dei a minha opinião. No final das contas, elas tiveram uma parcela de contribuição. É que a gente não pode ser totalitarista, então não é nem 8 nem 80. É muito mais sobre cuidar da própria opinião e ver se aquilo que está saindo é um conhecimento, porque conhecimento não é opinião. Opinião geralmente é quando eu não tenho um amplo conhecimento. Na tua carteira tu tem conhecimento. Manja, aqui eu domino. Então não é uma opinião. O que é uma opinião? Opinião, se tu for olhar a etimologia da palavra, com o contexto dela, é quando a gente se mete em áreas que a gente não domina e quer falar com propriedade. Aquele migué, sabe o migué? E vocês, quando estiver dando opinião, vocês vão olhar para dentro de si. Realmente, isso é o que o Mike estava falando. Não é que eu estou dando migué agora, mas eu estou falando uma coisa que eu não tenho muita propriedade, eu meio que estou dando uma encebada, é uma opinião. Na minha opinião, porque a opinião, ela vai trazer o nosso olhar muito voltado para dentro. A tua carteira, tu tem zero opinião, irmão, é dominância. Aqui a banda toca tranquila, a varinha do maestro vai e a coisa flui. Agora imagina assim, saindo fora do teu eixo profissional, tu tens relação indireta com várias outras pessoas, profissional, matrimonial, financeira, espiritual, lazer, tudo. E é aí que a gente olha para nós como líderes. Esse treinamento é um treinamento a aula de hoje é conceito de liderança. Me diz um grande líder que vocês conhecem que vive dando opinião, saca? Não vai ter. Ou um milionário que critica o outro. Quando a gente bota num processo de hierarquia, o líder ele sempre está acima. Muitos vão querer romantizar e dizer que o líder está do lado, está à frente. Não. No organograma, na hierarquia, a gente sabe como é que funciona, o líder está acima. As instituições que tentaram lateralizar as coisas quebraram e as que botaram hierarquia estão de pé até hoje. Olha para a história que a gente vai ver. Liderança tem hierarquia. Só que a hierarquia não é de pisar, é de puxar. Então, quando eu falo com quem está abaixo, não é opinião, eu estou servindo o cara. Eu estou dando aquilo que eu tenho de melhor. Agora, vamos supor que o assunto é vida pessoal. Muitas vezes o líder ele vai se sentir tentado a dar um pitafo, a dar uma opinião. Mas eu acho que isso, mas eu acho que aquilo. Talvez hoje dê tempo da gente entrar na linha de autoconhecimento de liderança, onde envolve as virtudes e os vícios do líder, que fala muito sobre entrar naquilo que não é devido e perder tempo naquilo que é inoportuno. E aquilo que a circunstância está gritando, me chamando, às vezes eu me esqueço porque eu não priorizei. A ideia da opinião é basicamente essa, tranquilo? E por fim, conceito de logoterapia, que depois eu vou explicar para vocês o que é. A pauta de hoje é essa. Por que eu falei que a nossa missão hoje é abrir a visão e polir? Muitos de nós temos uma visão amputada. Às vezes o problema está acontecendo na nossa frente e a gente não vê. O colaborador está querendo ir embora, o colaborador está desmotivado, eu não estou sendo um bom líder. Às vezes até a nossa própria autopercepção não está bem polida. Então a ideia central dessa aula, dessas horas que nós vamos passar junto é, primeiro abrir a visão, o campo de visão de vocês, para depois polir ele. Agora vai vir uma provocação. Alguém aqui já fez raio-x referencial ou não? Então tá. Vou pedir que vocês fiquem com caneta e papel apostos na mão, que agora é hora de escrever. Anota aí para mim o nome dos 5 principais líderes que vocês mais admiram. E se vocês tiverem dificuldade também de encontrar referências em liderança, isso já diz muito. Porque se vocês não têm referência de liderança, como que serão bons líderes? Eu me espelho em quem se eu não tenho ninguém para me espelhar? Não tem nem como eu dizer que eu sou um bom líder, porque eu estaria sendo até arrogante, prepotente. Não tenho referência em ninguém, não é? O que é mais fácil? Eu ser bom naquilo que eu sou médio ou eu ser médio naquilo que eu sou péssimo? Esse é o ponto. Sabe o que suga a nossa energia mental muitas vezes? É nós querermos ficar consertando defeitos que já vem com a gente muitas vezes desde o berço, ou desde a infância, ou desde a adolescência, ou desde determinada área da vida, sendo que se eu fico tentando consertar defeito, não tenho tempo nem para focar em desenvolver qualidade. Se eu direciono todo o meu foco nas minhas 5 principais habilidades, logo os meus defeitos, que eram péssimos, vão virar médios, porque não tem como uma pessoa ser muito boa em 5 habilidades de liderança e capengar em outras 5.
Se eu decolo o meu foguete daquilo que eu sou médio para ser ótimo, automaticamente aquilo que é ruim vira médio. E deu. Vocês não têm que ser ótimos naquilo que vocês são ruins. Se eu for médio naquilo que eu sou ruim e eu for muito bom naquilo que eu era médio, eu viro um líder sênior. O cérebro e a palavra não, eles têm uma dificuldade muito grande. Sempre que eu tento melhorar algo negativo, meu cérebro vai capaz de puxar muito mais para virar realidade na minha vida do que eu melhorar naquilo. Nós temos que estar atento aos nossos defeitos, mas não dar moral para eles. Quando eu converso demais com um erro ou com um problema, eu acabo me tornando amigo íntimo dele. Vira um reclamão, vira um ingrato, vira um resmunguento, vira um líder ruim. Um líder pior que júnior. Qual é o maior gatilho que é utilizado para acontecer isso? O autoconstrangimento positivo. Porque quando a gente utiliza o gatilho do autoconstrangimento positivo, sabe o que vai acontecer? A gente vai ter um eu muito bom, olhando para um outro eu muito ruim, e eles vão se brigar. E geralmente quem vai vencer no final é o cara bom, porque tu ficou alimentando ele o tempo todo. Então, dentro de nós, a gente tem muitas vozes nossas, né? Às vezes tem o meu eu otimista, às vezes tem o meu eu pessimista, às vezes tem o meu eu aventureiro, tem vários eus dentro do meu eu. É ou não é assim? Depende, tem gente que fala, depende da lua. Depende da TPM, depende se eu estou com dinheiro no banco, depende do trânsito. Tem vários eus falando na minha cabeça, fora a voz dos outros. Quando a gente leva para o conceito de autoconstrangimento positivo, já viram aquele desenho que tinha um anjinho bom e um anjinho ruim falando do lado do ouvido da pessoa? É a mesma coisa, só que eu estou alimentando um e eu estou deixando o outro morrer da fome. Eu não estou dando atenção, não estou dando conversa. Quando a gente faz essa análise, esse raio-x referencial, significa que eu vou deixar outras vozes falar dentro da minha cabeça e eu vou calar aqueles defeitos que ficavam me incomodando. O desafio que eu quero passar para vocês, é bom vocês anotar, é ficar pelo menos uma semana nesse game. Eu vou ficar uma semana, 7 dias, sem me incomodar tanto com aqueles 5 e dando o máximo de mim naquelas 5 qualidades. E vocês vão se perceber. Não precisa mandar relatório, não precisa fazer nada. Sabe por quê? Se vocês não fizerem isso, eu não perco nada. Mas se vocês fizerem, vocês ganham muito. É um exercício fenomenal. Faz pra ver. Tu vai ficar 5 dias. Hoje é quarta, né? Começa quando? Começa a partir de... já. E aí tu vai ficar 5 diazinho ali. Não precisa nem ser 7, 5 diazinho. Não vou me incomodar com meus defeitos. Não vou deixar aquilo ficar buzinando no meu ouvido, mas também eu vou dar tudo que eu tenho de energia minha nessas 5 qualidades. Pode ser que vocês pensem em algum momento, mas essas 5 qualidades não estão ligadas diretamente na minha profissão, na minha habilidade de líder de vendas, de líder de RH, Mas qualidade é qualidade, um ser humano com qualidade, uma qualidade puxa a outra. É ou não é? Não tem como um líder ser bom aqui e ruim em casa, ou tem? Tem como um líder ser gente boa aqui e um idiota no trânsito? Não rola? Não existe uma máscara que dura muito tempo. Tu é quem tu é. Não, mas tu é quem tu é em todos os lugares. A máscara ela dura pouco tempo. Aqui na empresa eu sou pleno, pacífico. Fizeram análise SWOT, o que é ponto fraco. Todo mundo conhece a análise SWOT aqui ou não? Alguém não conhece? Eu não conheço. Nesse jeito. Todas as forças e todas as fraquezas, elas são interiores. Não existe força fora. Força e fraqueza é interior. Fora eu vou ter oportunidades e ameaças. Também não existe ameaça no interior. Interior é força e fraqueza, exterior é oportunidades e ameaças. Isso que vocês fizeram aí indiretamente é uma análise SWOT. Vocês observaram quais são as fraquezas de vocês, riscaram fora, olharam quais são as suas forças e vão evidenciar por um determinado tempo. Essas forças vão trazer mais oportunidades para vocês. E se vocês ficassem focando naquelas fraquezas, aquilo ameaçaria muitas vezes até a própria liderança de vocês. Porque um líder que fica só brigando com si mesmo, também não lidera, também não vira sênior e aí perde o posto. A ideia o que é? Foca daqui para cima. Pega tuas qualidades, potencializa cada vez mais. Perfeito? Só que aí como é que nós vamos fazer isso? Alguém conhece o 5W2H?
Não? Quem não conhece, levanta a mão, deixa eu ver. (5W2H). Isso daí é aquele lado pra quê, por quê. O que, por quê, como, quem, quando, onde, quanto e acabou. É 7. Só que nós vamos começar devagarinho. É muito bonito a gente vir aqui no treinamento e falar, então vocês vão pegar as 5 qualidades de vocês e focar por uma semana, né? Não, vocês vão criar um plano de ação. Eu preciso de pelo menos 3 ações para cada habilidade que vocês selecionaram. Então vamos supor que o nosso esposo da bondosa escreveu que ele quer ser mais bondoso. Amável. Bondosa não, porque às vezes, né? Vamos pegar assim, ele também quer ser amável. Só que é muito fácil e ao mesmo tempo é muito fácil de errar também. Não, eu vou me comprometer, sair daqui, resolver 4 problemas, acabou o compromisso. Eu quero que vocês criem 3 ações para cada qualidade que vocês vão desenvolver nessa semana, nesses 5 dias. Me dá um exemplo de uma que tu escolheu aqui, Danny Boy. Criatividade. Criatividade. Então tu vai pegar 5 ações, não era 3? Não, para ti é 5. 5 ações para ti ser o mais criativo possível. Sem utilizar entorpecentes, claro. Tudo dentro do que é o correto. Dentro da lei. É, dentro da lei. Para ele é 5, para vocês é 3. Se perguntar de novo é 5. Tu vai pegar... Tu pegou lá 5 coisas boas que tu vai praticar por 7 dias. Tu vai criar 3 ações para cada uma delas. 15 ações. Plano de ação. Plano de ação para cada uma. 3 ações. O que tu vai fazer, com quem, quando, onde. Vamos ver se vocês já vão ser organizados e botar na agenda, mandar o áudio. Ó, eu estou no treinamento, eu quero ser amável, então vai ter uma janta. Já bota tudo bonitinho ali. Imagina que na vida existe um nível de maturidade, certo? Profissionalmente também existe um nível de maturidade. Eu quero que vocês analisem, não precisa dar uma nota, mas analisem assim se está satisfatório, pouco satisfatório, dá para melhorar muito, dá para melhorar um pouco. O nível de maturidade profissional de cada um de vocês. O Rafa ou o Jonatas me chamam, como é que isso reage em mim? Eu preciso demitir ou contratar, eu preciso fazer uma reunião importante, eu preciso dar um ultimato para um colaborador. Quando chegam desafios de grande porte na mão de vocês, porque, vamos lá, estáis há quanto tempo aqui? Na empresa, 5 meses. Lígia? Na empresa geral, 4 anos. Aquilo que para ti é um desafio grande, hoje para ele pode ser impossível. Aquilo que para ele é um desafio grande hoje, para ti pode ser, mas isso aí, é ou não é? Eu quero que vocês olhem para a realidade de vocês agora. Como é que vocês estão reagindo diante de grandes desafios? Essa criança interior incomoda muito? Reclamando, murmurando, com vaidade, com coisas desnecessárias, com... Ou não, ou vocês sentem que tem um profissional centrado, decidido, direto, reto, certeiro, faz o que tem que ser feito. O que tu me diz? Eu digo que essa parte de gestão para mim ainda é novo. Então eu tenho muito que amadurecer ainda nesse sentido, sabe? Eu tenho uma experiência técnica, a vivência da minha área, bastante experiência, só que essa parte de gestão ainda é novo para mim. Então eu sinto que eu tenho que amadurecer bastante ainda. O nome disso será que é ausência de gestão ou ausência de liderança? Porque gestão é sobre processos, liderança é sobre pessoas. Liderança. Boa. Vamos começar a dar o nome certo para as coisas. Isso aí já é um bom caminho. E quando tu lidera só quem está abaixo ou tu lidera quem está abaixo, do lado e acima? Na minha área eu tenho que liderar todas as partes. Liderar opiniões, liderar direcionamentos, liderar pares, liderar colaboradores. Então, se o problema é com pessoas, a maturidade ainda está baixa, profissional. Meu engenheiro predileto, a pessoa que tem ego, ela é autorreferente, ela é egoísta, ela é autocentrada. Ou seja,
Eu projeto o mundo baseado nas minhas... É opinioso. O danado só dá opinião, não aprende nada. Ele estuda vendo se aquilo que o cara aqui ensinou choca com a opinião dele. Então, na escola, ele vendo a fórmula de Bhaskara, ele falava, na minha opinião, não vou usar isso nunca na vida, então não vou aprender. Não é assim? Ah, mas na minha opinião, não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Não, foram os índios. Um dos pontos que eu falei lá no começo, que eu gostaria de deixar bem claro, é a ideia de abrir o olho de vocês e polir, é exatamente isso. Porque às vezes até nós aqui, e eu me incluo nisso, temos picos de egoísmo, egocentrismo, autorreferência. Assim, ó, todo mundo é santo até pisar no nosso calo, né? Não é verdade? Eu busco uma vida correta. Agora, se alguém mexer na minha filha Catarina, acabou. Dá um teto preto, a gente não vê mais nada. Então, todo mundo tem um teto de vidro em algum lugar. Ninguém aqui vai ser hipócrita de falar que é perfeito. Mas a luta do líder constante contra o egocentrismo, ela tem que ser ferrenha, cara. Ela tem que ser... assim, eu não vou olhar para mim, porque se eu olhar para mim eu não vejo o outro. Eu não ajudo o outro, eu não levanto o outro e eu morro no meu lugar. O meu falecido avô, ele falava uma coisa para mim assim, o opinioso morre burro, porque só entra na cabeça dele aquilo que ele deixa entrar. Então, às vezes tem alguém falando, ele, na minha opinião, isso não faz sentido. Sabe o cara do não faz sentido? Conhece esse cara, essa pessoa? Não. Tudo do que tu apresenta, mas não fez sentido, mas não faz sentido para ti que é burro, mas para todo mundo faz. Não tem. Cuidem para não ser essa pessoa. Mas não faz sim, mas faz porque alguém inventou, o mundo validou e só tu está dizendo que não. Não tem gente que é assim? Ou tu acha que tu é um gênio, então tu é arrogante, é egocentrista. Ou tu é um gênio, mas daí tu tá pobre, então tu não é gênio. Qual é a base substancial para a tua tomada de decisão? Baseado no que vocês tomam decisão hoje? Vai lá, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Fala aí para mim. Números, fatos, conhecimento. Vamos lá, mais gente, me ajuda. Prioridade. Problema, risco. Prioridade. Ó, que loucura, que bagunça, cara. Massa, né? Vamos lá, quem é que concorda que a gente toma decisão baseado no passado? Histórico. Eu olho para aquilo que aconteceu e eu tomo decisão baseado naquilo que eu aprendi. O presente. Eu olho para aquilo que está na minha frente, eu já desenvolvo ali uma intuição, eu desenrolo e já tomo a decisão. O futuro. O teu eu, ele toma decisão baseada em alguma coisa como padrão, como tendência. Existe quase que uma inclinação interior, que às vezes tu vai frear, às vezes tu vai liberar, mas... Tu entendeu? Tem alguma coisa dentro de ti que ela te inclina a tomar a decisão baseada em alguma coisa. Passado, presente, futuro, em análises, é emoção, é pensamento crítico. Vamos lá. Essa pergunta é a primeira pergunta da nossa jornada de autoconhecimento. Para eu me conhecer, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber baseado no que eu tomo decisão. É ou não é? Quais são as minhas inclinações? Quais são as minhas tendências? Porque o equilíbrio é bonito na teoria, mas na prática, dentro de mim, tem alguma coisa que grita. Tá entendendo? O que grita dentro de ti quando tu vai tomar uma decisão? Qual é a primeira coisa que vem? O que surge? E aí, se eu fizesse uma pergunta diferente dessa, para onde os teus olhos estão apontando? Bateria com a resposta ou não? Dizer que não é uma mentira. Imagina onde geralmente a nossa cabeça está. É onde vai ser a nossa base de tomada de decisão. Se a minha cabeça muitas vezes está olhando para o passado, eu vou tomar decisão baseada no passado, porque minha mente já criou um caminho. Existe um escritor espanhol chamado Julián Marías, que ele escreve uma frase assim, ó: o caminho se constrói ao caminhar. Alguém aqui já foi no pasto ver um boi? Alguém? O pessoal de São Paulo sabe o que é um boi? Não, só come um boi. Eu sou do interior, né? Então, onde eu nasci, até carro de boi passava, aqueles carros de boi rangendo assim. E a gente olhava para o pasto lá da frente de casa, tinha um monte de caminho de boi. Quem é que construiu o caminho do boi? O boi, né? Mas quando o boi construiu o caminho, o que tinha? Um mato alto. O mato estava alto, o boi foi até na bia e voltou. Construiu um caminho ou não? Não. Meu engenheiro, o que é isso daqui? Uma demarcação?
Aí ele foi de novo no outro dia. Vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai tirando a grama, vai tirando a terra, vai criando uma estradinha. E o boi muda o caminho dele ou não? O boi anda sempre no caminho que ele cria. Vocês já pararam para perceber que caminho de boi nunca bifurca? Tem que ver se a nossa cabeça não está igual de um bicho também. Que os caminhos não bifurcam, que eu não me dou o direito de ter uma segunda opção, que às vezes eu vou sempre na mesma teimosia. Para onde que o nosso olho está batendo? Essa é a pergunta, não é essa a pergunta. Só que essa pergunta vai ajudar a responder essa. Baseado no que eu tomo decisão? Baseado para onde o meu olhar está batendo. Se o meu olhar está batendo no futuro, eu estou pensando muito sobre consequências, riscos. Se está batendo no passado, eu estou pensando muito sobre aprendizado que eu já vivi, histórico. Se está batendo no presente, eu estou usando intuição, o momento, o sentimento, o cenário, o contexto, a circunstância, o enredo, aquilo que está saltando nos meus olhos. Não tem certo e errado aqui. Eu preciso que vocês se autoconheçam para olhar as suas tendências e inclinações. Porque se daqui a pouco vocês pegarem esse padrão, vocês vão construir um caminho mental. Se eu tomo decisão baseado no passado, logo eu sou muito bom de lembranças, logo o meu olhar bate no passado, logo quando eu dou feedback, eu relembro às vezes um erro do meu colaborador desnecessariamente, logo muitas vezes eu não tenho uma habilidade de olhar para o futuro com otimismo, incentivar a pessoa a virar o olhinho dela também para lá. Tá vendo como tudo isso vai virar um grande encaixe? Quem muito olha para o passado é bom de lembrança, mas não é bom de imaginação. Quem muito olha para o futuro é bom de imaginação, mas não lembra dos erros que cometeu e pode cometer de novo. Quem está muito instalado no presente sonha pouco e lembra pouco. Se for um cara bom de intuição, tá feito, mas se não for, tá ferrado. Imagina assim, se eu não tenho intuição e eu estou preso no presente, lascou. Se eu estou só aqui, eu não estou aqui. A ideia do autoconhecimento, a base central é essa, é vocês iniciarem o mapa do mundo pessoal. Se vocês puderem, até escreve essa expressão. Qual é o mapa do meu mundo pessoal? Por quê? Às vezes a gente acha que sabe, mas não faz nem ideia que não conhece. Quais são os nossos padrões, quais são as nossas inclinações, o que a nossa mente pensa, mas não percebe que está pensando, o que o nosso inconsciente comunica, mas o meu consciente não percebe que ele está comunicando. Autoconhecimento nunca pode ser superficial, mas também autoconhecimento não é bengala para desculpa. Sabe muleta? Ah, eu descobri que eu fiz o DISC, daí eu sou dominante, então eu só vou dominar. Tem assim, não tem? Ah, eu fiz o meu horóscopo, eu sou Capricórnio, então eu sou dinheirista. Ah, eu fiz o Enneagrama, eu sou tipo 7, então eu sou entusiasta. Ah, eu fiz os 4 temperamentos, então eu sou colérico, então eu vou brigar com todo mundo. Eu descobri que a minha linguagem do amor é tempo de qualidade, então quem não passa tempo do meu lado não me ama. O nome disso é pensamento hegemônico, determinismo. Deleta isso da vida de vocês. Autoconhecimento não é para justificar erro. Autoconhecimento é para mirar no acerto. Perfeito? Qual é a ideia desse autoconhecimento? Vocês entender quais são as inclinações de vocês diante de um colaborador. Eu vou dizer a minha no futuro, eu, Mike. Então, quando eu chegar para o Danilão e conversar com ele, eu vou ser muito bom de assunto sobre o futuro. Imagina um Danilo melhor, imagina um Danilo líder, imagina um Danilo com o ROI no talo. Só que daqui a pouco eu não vou conseguir chegar e falar: ô Danilão, lembra que semana passada tu cometeu aquele erro? Na tua opinião, por que tu... Tá entendendo? Sempre vai ter um lado que desponta e o outro que é ineficiente. Nesse quesito, é preciso que haja uma tentativa de equilibrar as coisas. Se eu converso com o meu colaborador só sobre um ponto, eu deixo o outro lado capenga e eu não desenvolvo ele plenamente. E isso que eu vou falar para vocês, talvez seja muito maior do que a própria dinâmica. O fato de vocês mudar o eixo narrativo de vocês, porque eu corro o risco de um outro líder ouvir e me julgar, faz com que eu já me policie. Imagine se vocês tivessem mais convívio de autoajuda, de mutualismo. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai acontecer de 15 em 15 dias. Se isso só acontecer de 15 em 15 dias, não vai funcionar. É preciso que haja um convívio, porque tu concorda que o simples fato de o outro me ouvir, eu mudo a minha narrativa e automaticamente eu mudo?
Porque eu não vou querer narrar mais do jeito que eu narrava, eu vou querer narrar do jeito certo agora. Então o meu eu que chegou aqui médio já sai um pouquinho acima da média. Não porque eu agi diferente, porque tinham outras pessoas observando, mas porque parece que algo em mim, devido a um constrangimento positivo, já decide ser melhor. Conselho para vocês, eu estou falando a mesma coisa toda a vida para o fulano, para de falar. Ou fala diferente, ou fala melhor, ou haja com mais persuasão, ou para de falar. Muda a fita, muda a estratégia. E talvez muda o ponto focal. Não é falta de confiança, é falta de esperança. Porque quem tem esperança nasce a confiança. É ou não é verdade? Então o que tem que ser plantado nela é uma visão otimista de um futuro melhor. De um futuro possível. Porque hoje tu acha que até que é impossível. Não é verdade? Dói, mas é verdade. Eu não sou coach, então não quero ninguém chorando. Mas a ideia é essa. Quando tu olha para o futuro, tu falou que a tua memória é boa ou ruim? Mas o que a tua chefe falou é boa. Ela te conhece mais do que tu, então. Se eu pedir para te narrar os erros do passado, tu vai narrar detalhadamente, né? Nossa, eu fiz cagada pra caramba. Esse dia, essa hora, com fulano. Porque o meu olho bate para trás. Não bate para frente. Imagina assim. Tu faz campanha de tráfego. Se eu pedir para te ficar 1 ano fazendo, tu vai errar? A chance é mínima, né? Sim. Porque tu já está um tempão fazendo. Teu olho já está batendo naquilo. Tu faz prédio? Eles estão caindo ou não? Deixa quieto. Próximo, pula. Imagina que tu desenvolveu uma habilidade. Olha que loucura. Tu desenvolveu a habilidade de olhar para trás. Às vezes a gente romantiza um problema. Ah, porque me falta esperança, porque me falta confiança. Não é tão ruim quanto parece. A única coisa é que eu olhei muito para trás, olhei pouco para frente. Agora eu tenho que aprender a mudar um pouco a direção do meu olho. Olhar um pouco mais para o futuro, forçar uma esperança, por mais que não seja verdade, nutrir isso até que aconteça. Fingir até ser verdade. Já ouviram essa expressão ou não? Quem criou essa expressão foi Lionel Praxis. No livro Monge Executivo fala sobre isso. O Praxis, o que era? Ele é um psicólogo americano. Chegava um monte de casal querendo separar. E o que um casal, quando está querendo separar, quer falar para o psicólogo? Os problemas um do outro, né? Ele já falava, para, não fala nada. Não quero ouvir nada. Vai, conta para mim como é que era a primeira semana de namoro de vocês. Vai lá. Primeira semana depois da lua de mel, de casamento. Narra. E ele tinha uma... O pessoal aqui em São Paulo chama de conforme, mas era uma secretária que ficava anotando tudo que o casal falava, tipo aqueles do cartório, do juiz. E aí o casal começava a falar, não, no começo era assim, no começo era assado e tal. A menina anotava tudo, no final ela, máquina de escrever, alguma coisa assim, ela pegava, entregava para ele. Tá, a gente pode contar os problemas agora, ele assim, ó, daqui a 30 dias vocês vão contar o problema, mas eu já escrevi uma prescrição. Ele entregava. Por 30 dias, vocês vão ter que fingir que estão na primeira semana e fazer isso daqui todo dia. Se daqui a 30 dias, vocês fingindo que fazendo isso daqui, igual na primeira semana, continuar com problema, eu faço a sessão com vocês. Resultado, isso aí pode pesquisar na internet, 98% dos casais voltavam ou grávidos, ou em lua de mel, ou felizes da vida. Por quê? O cérebro humano ele tem uma certa dificuldade de distinguir o que é um fingimento meu do que é uma verdade. Por isso que a gente às vezes usa o gerúndio. O que está fazendo? Estou pensando. Não está, cara? Está criando um valo na tela do celular, mas não está pensando. O que está fazendo? Estou estudando. Não está. Está rezando, está orando, está comendo, não está lendo, não está fazendo nada. Quando estou usando o gerúndio, eu estou fingindinho, tá uma mentirinha leve que eu estou, mas não estou ali. Eu estou em outro lugar, mas não estou ali. Então o cérebro usa um mecanismo do gerúndio. A praxis é um mecanismo cerebral de fingimento positivo. O que tu deveria fazer? Fingir que tu é uma baita de uma otimista, sempre que tu olha para o futuro, tu vê um bom futuro e tu continua fingindo até virar verdade. Não parece que sai um peso? Ah, porque eu sou... Olha como é que a gente narra, né? Ah, eu sou pessimista. Eu não tenho autoconfiança. É bonito, né? Vai, é bonito, vai. Mas se tu parar, tirar o drama da equação e pensar assim, ó, eu vou olhar para o meu futuro, eu vou fingir que eu sou otimista até eu me tornar, quanto tempo tu vai suportar esse fingimento?
Tu vai forçar uma hora vai virar verdade. Mas o que é melhor? Tu fingir que é otimista lutando pelo otimismo ou tu aceitar o pessimismo? A equação é simples. Quando a gente falou dos defeitos de vocês e das habilidades, a maneira com que vocês tomam decisão, para onde que o olho está apontando e como é que vocês se relacionam com o passado, presente ou futuro, é exatamente para chegar nesse ponto. Para onde que eu devo mirar o meu olho? Tem muita gente que vive olhando para o futuro, mas não está instalado na realidade. Quanto tempo leva para construir uma crença? Às vezes aquilo que a gente acredita não foi nem nós que botamos na nossa cabeça. A crença religiosa ela é impecável. Eu sou estudante de teologia há 8 anos, então quando a gente fala de uma crença baseada em pilar de fé, é maravilhoso. Mas eu não tenho fé que pau que nas torto nunca se direito. Então, mas quem foi que botou esse negócio na minha cabeça? É ou não é verdade? Quem foi que botou na tua cabeça que o futuro não pode ser tão bom quanto o passado foi ruim? Se a gente pegar uma equação fechada, por que tu repetiu as frases? Tu acredita realmente nisso? Não. Pau que nas torto se endireita, tem galopa, dinheiro dá em árvore, celulose, uva, maçã, banana, né? Homem presta, tu não presta, eu presto. O Danilo mesmo é um exemplo de homem, ele presta pra caramba. Mentira, não vale nada. Às vezes tem crenças diretas ou indiretas na nossa cabeça que a gente nutre elas e não sabe nem como é que foi parar ali dentro. A questão de fingir até começar a acontecer é caso vale a pena. Se colocar Deus na equação mesmo, aí fica perfeito. Mas caso não bote, também dá. Porque ninguém botou Deus na minha cabeça para dizer que pau que nasce torto nunca se endireita, mas esse negócio está aqui dentro. Tadinho, Deus não tem nem culpa não. É? Ele que endireita o pau torto ainda, né? O negócio da Lopes. Sobrenome maravilhoso. Nome lindo. Jennifer Lopes. Olha só. Se ela hoje é pessimista, e ela vai olhar para o futuro por 30 dias fingindo que ela é otimista, qual é o pior que pode acontecer? Ela se tornar conservadora. Não, vamos pegar o pior. A frustração de não ter conseguido. Mas se a gente olhar o risco versus o resultado, ainda vale a pena. Vale a pena? Vale a pena? Não, é que assim, eu já sou pessimista. Se eu vou olhar para o futuro com um olhar otimista, o pior que pode acontecer é eu continuar como eu estava. Então eu basicamente não tenho nada para perder. Frustração, dormiu de noite passa. Agora, se eu entrar numa jornada, vale a pena, não vale? Agora aí é que entra um outro ponto. Eu quero que vocês me respondam sim ou não no final dessa pergunta aqui. Sim? Não. Quem falou sim? Tu falou sim, Dani? Eu falei sim, mas na prática não. Mas eu chego perto e viro mais, né? Mais. Mas vem uma pergunta. Se desse para controlar, seria muito. Mas é que tá, dá. O exercício agora é esse. Mas assim, antes disso, não é só se tu consegue controlar ou não, mas quem são essas pessoas? Porque lembra que o primeiro exercício era, me diga 5 líderes que influenciam na tua vida. Dá um trabalhinho, não dá? Mas vocês concordam que era para ter pelo menos uns 10, 15, 20? Não por quantidade, mas porque se eu sou líder, eu devo ter referências de liderança. E se eu tenho poucas, eu tenho um caminho muito estreito para evoluir. Eu não tenho lastro. Segundo ponto, essas pessoas falam aqui dentro ou não? Se elas não falam, quem está falando? Se só eu falo, é um problema. Se pessoas negativas falam, são dois problemas. Vocês conseguem controlar ou não? Não dá, né? Só que agora é que tem um ponto. Vocês sabem o que significa uma assembleia de vozes? Assembleia de vozes são as pessoas que vocês vão decidir falar dentro da cabeça de vocês. As referências. As pessoas que vão nortear os pensamentos de vocês. Isso estando pessoalmente ou não, virtualmente ou não, até mesmo vivas ou não, porque se eu tenho a biografia de alguém, se eu li a história daquela pessoa, eu tenho uma ideia de mais ou menos como ela pensa. É ou não é verdade? O Silvio Santos, eu acho que não dura mais 30 anos, né? Mas a biografia dele detalha bem como é que ele pensava. Se ele vier para a minha assembleia de vozes, concorda que ele vai ter uma certa influência? Em que momento que é necessário utilizar a assembleia de vozes? Em momentos de ímpeto. Ímpeto para cima ou ímpeto para baixo. Picos de motivação e picos de desmotivação. Se eu sou uma pessoa impetuosa, eu preciso que pessoas centradas falem aqui para me nortear. Se eu sou uma pessoa para baixo,
Eu preciso que pessoas para cima falem aqui. Lembra das pessoas que foram as referências de vocês? Qual é o exercício? Vocês vão pegar 3 situações que vocês viveram esse ano, profissionalmente falando, situações de uma complexidade média ou alta, e vão dizer o que essas pessoas falariam para vocês fazer. Ao final de cada dia, vocês vão fazer a seguinte pergunta: quem falou na minha cabeça hoje? Essa é a pergunta. Danizão, se eu perguntasse para ti agora, quem foi que falou na tua cabeça ontem? Tu saberia me dizer? Metade do que aconteceu tu já esqueceu. Então nunca dá para fazer exame de consciência de ontem para hoje, tá? É hoje. Mas se fosse hoje, tu saberia me dizer quem falou na tua cabeça? Então essa é a ideia. Por um tempo indeterminado, no final de cada dia, vocês vão fazer só uma pergunta: quem falou na minha cabeça hoje? O fato de vocês fazer esse exercício vai calar muitas vozes e trazer outras ali para dentro. Pelos próximos dias vai ser mais você na cabeça. É? Não sei se é uma boa não, tá? O hoje é o puro presente. Imagina o símbolo do infinito, a lemniscata, né? Aquele 8 deitado. Qual é o tamanho do presente? O presente nada mais é do que isso daqui. Uma pequena parcela entre o passado e o futuro. Mas concorda que daí nunca existe o presente? Porque é sempre passado ou futuro. O agora já foi de novo, acabou de ir, está indo, já... Mas vamos chamar o hoje de presente, que daí fica mais fácil da gente se ater. Eu consigo ler quem falou na minha cabeça hoje, quais foram os frutos que eu colhi daquilo ali. Por que eu não dei a receita do bolo inteiro? Porque a tua consciência já vai fazer isso, ela vai te obrigar. Poxa, mas fulano era para estar falando na cabeça e faz uma semana que não fala. Aí eu começo a forçar. Aí tu escolhe as vozes que falam na tua cabeça e tu escolhe as vozes que se calam. Por que geralmente um líder ele não vira sênior? Isso é bom vocês pegar, tá? Porque ele vive vagando inconsciente. A partir do momento que o líder se torna consciente, ele está apto a ser sênior. Não é que ele se torna, mas ele está apto. O que é a consciência? É esse estado de plenitude mental, onde tu sabe quem fala na tua cabeça, tu escolhe quem vai falar e quem não vai falar. Quando a gente fala sobre o mapa do mundo pessoal, quando tu narrou o teu presente, tu contou uma história, tu não estava se observando narrando, então tu narrou de um modo triste. Foi ou não foi? Não vou dizer que foi uma lamúria, mas foi uma coisa meio doída. Tipo assim, cara, eu não tenho muito tempo com um cara, eu tô com a galera ali, então tem eu, tem eles e quem é que fala aqui dentro? Mas dando a oportunidade a alguém, dá vontade desse cara falar na minha cabeça. Dá, não dá? Não dá vontade? Eu acredito que o líder ele tem que ser quase que uma esponja com filtro estratégico. Esse tipo de coisa tem que entrar aqui e ficar se batendo. Não é uma frase de efeito. É um aprendizado refinado, é um suprassumo. Qual foi a frase que ele falou? Me esqueci. Agora, tu vê assim, numa fração de segundo, dando a oportunidade desse cara me liderar, porque isso, eu deixei tu me liderar e ele deixou tu liderar ele. O que é liderar? Tu puxou para cima. Ele tinha um pensamento solitário. Tu despertou a vontade nele de alguém que é par falar na minha cabeça. Opa, isso já foi uma vitória. Muito obrigado. Agora imagina se vocês tivessem um pleno conhecimento de todos aqui dentro, ignorassem por completo os probleminhas que aquela pessoa tem e observar só as belezas e bênçãos que ela pode trazer para ti. Imagina que não precisaria nem de mim aqui. Eu queria passar essa frase para vocês que eu escrevi no avião vindo para cá. Hoje de manhã estava um nascer do sol bonito, eu acho que teve uma inspiração ali. Eu pensei, cara, eu vou deixar uma frase para encerrar o primeiro bloco e iniciar o segundo. Eu não sei se vocês vão concordar ou não, mas eu queria que vocês refletissem se isso faz parte da vida de vocês hoje como líderes. Um líder de alta performance é aquele que consegue ler com maturidade aquilo que a circunstância ao seu redor exige, entrega para elas o seu melhor. Lembra do Julián Marías, que falava que o caminho se faz ao caminhar? Ele tinha é como se fosse o filósofo, que o filósofo se inspirou, que era o filósofo Garrigou Lagrange. Ele falava a seguinte frase:
eu sou eu e as minhas circunstâncias. E quando a gente fala de circunstância, é aquilo que salta aos olhos. Lembra que lá na frente eu falei sobre a fenomenologia? Fenomenologia nada mais é do que isso. É aquilo que salta aos meus olhos, aquilo que está escancarado na minha frente. Espero que a gente possa ter polido um pouco o olho de vocês e aberto, mas agora vai abrir mais. Só que antes de ir para o próximo bloco, eu queria que vocês colocassem isso na vida de vocês e ver, cara, isso se encaixa ou não? Será que hoje eu estou conseguindo ler as circunstâncias como elas realmente são, ou eu estou lendo as circunstâncias com afetação, ou seja, de acordo com aquilo que bate em mim e depois eu leio. Será que eu gostei ou não gostei? Será que fez sentido ou não fez sentido? Será que tudo aquilo que acontece tem que passar por mim, ou eu consigo apenas ler e entregar para aquela circunstância o melhor que aquilo exige de mim? Como é que é o nome desse objeto que eu tenho aqui nas minhas mãos? Qual é o verbo desse objeto? Se fosse um cigarro, uma vassoura, e se fosse um líder? Servir. Servir. Deixa eu concluir, senão eu me esqueço. Daí tu não esquece, fica repetindo o que tu ia falar, não escuta o que eu vou dizer, mas daí tu não esquece o que tu ia falar. Mas tá gravado. Como eu sou da roça, eu vim trazer uma sabedoria da roça para vocês. Se eu tenho um pé de jabuticaba que está dando pouca jabuticaba, e eu vou lá e dou choque nesse pé de jabuticaba e bato com uma vara, o que vai acontecer na próxima safra? Vem carregado. Tanto é que tem gente que surra um pezinho de árvore, que é para dar muito mais fruto na próxima remessa. Se eu tenho um monte de laranja num pé de laranja, que todas elas estão verdes, e eu vou lá e furo com agulha, ou um morcego vai lá e chupa a laranja, o que acontece com aquela laranja que sofreu diferente das outras? Ela amadurece mais rápido. Isso daí é a natureza que está ensinando, é fenomenologia, não precisa falar, é ver. Se eu furo uma entre várias laranjas, ela vai amadurecer mais rápido. Se eu bato num pé de árvore que não está dando fruto, ele vai dar mais fruto. Mas no fundo parece que eu não estou falando de laranja e de fruto, né? Parece que tem alguma coisa, né? O que acontece com uma maçã quando ela está madura? Lígia, a maçã ficou madura, o que acontece? Para quê? Para servir. O fruto só serve quando está maduro. E só está maduro quando está pronto para servir. O líder é a mesma coisa. Só vai conseguir servir quando estiver maduro. A natureza ensina isso para nós com a fruta. Ah, mas a maçã madura cai e vira adubo. Está servindo. Ela cai e o bicho come. Está servindo. Ela cai e o Danilo come. Está servindo. Se o fruto que não pensa, que não sente, acredita-se pelo menos que não pensa, que não sente. Eu conheço veganos que conversam com plantas, então vai que o fruto não pensa e não sente. Quando está maduro, está pronto para servir. E o líder? E o Wallace? Está pronto para servir? Então está maduro. Se não está maduro, não está pronto para servir. Eu quero que vocês coloquem essa régua na vida de vocês. Na grande maioria das circunstâncias que vocês têm que exercer liderança, vocês sentem que estão servindo aquela circunstância com o melhor que aquela circunstância exige, e não com o melhor que vocês teriam para oferecer. Porque é muito bom a gente falar isso, né? Eu fiz o meu melhor. Tá aí daí. E se o teu melhor não foi o bastante? Minha régua vive na mediocridade. É ou não é verdade? Parece papo de coach, né? Mas a vida é assim. Às vezes a circunstância exige muito mais de mim do que aquilo que eu tenho para entregar. Eu tenho que assumir a minha limitação, evoluir e entregar mais. Tu hoje está madura e pronta para servir ou não? O que a gente tem que fazer contigo então? Bater. Vocês sabem o que é um crisol? Crisol foi o nome que eu dei para esse treinamento. O que é o crisol? Isso daqui nasceu assim, não? Como é que isso daqui nasceu? Uma pedra bruta. Quando eles botaram fogo, ó, tá escrito lá, ó, crisol. Quando eles botaram fogo, qual é o símbolo que tem aí? Que símbolo é esse? É um potinho.
com ouro dentro derretido escorrendo. Ah, pra mim era quebrado. Eu também achei que era quebrado. É o ouro escorrendo. Ficou a cor. Ah não, colorido ele fica lindo, preto e branco fica feio. A ideia do crisol é essa, vocês vêm, vou fazer uma redundância de propósito, vocês entram dentro de um crisol e recebem fogo para sair mais polidos, mais brilhosos, mais valiosos. O valor de vocês tem que aumentar na marra. Então se permitam ser esfregados até dar brilho. Não sejam adeptos à cultura do mimimi. Ah, mas foi muito evasivo, ah, mas doeu, ah, mas eu não concordo. Deixa isso tudo em casa. Sempre que essa dinâmica aqui, tudo que vocês ouviram era o que vocês queriam ouvir ou às vezes doía na costela. Sabe aquela, né? Mas sempre que dói, dá brilho, cresce, amadurece. Quem aqui acha que um líder tem que ser resiliente? Levanta a mão. Tá errado? O que significa resiliência? Resiliência é uma esponja. Quando eu aperto a esponja, é um travesseiro. Quando eu aperto o travesseiro, o que acontece com ele quando eu solto? Do mesmo tamanho, no mesmo formato. Não cresce. Eu vou pegar o exemplo de Jesus. Jesus, ele, lá no finalzinho, ele partiu o quê? Partiu o pão. Ele disse que ele era o pão da vida, não foi? O que acontece com a massa de pão quando eu bato nela? Cresce. A gente não tem que ser igual esponja, a gente tem que ser igual massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais esfrega, mais dá brilho. Ele era sábio, né? Então ele sabia quais eram os símbolos que ele ia escolher. Ele não escolheu uma esponja, já pensou? Pega um pedacinho da esponja. Não, é o pão. Quanto mais bate, mais cresce. Eu acredito que foi o maior líder que já existiu. Como ser humano, inclusive. Pelo impacto que causou na humanidade. A massa do pão, quando bate, ela cresce. O fruto, quando fura, ele amadurece. A árvore, quando apanha, ela dá fruto. Por que o líder, quando passa por um crisol, ele não tem que sair melhor? Só o fato de vocês terem feito aquela dinâmica, eu vi na carinha de vocês que vocês queriam mais. Eu falava 5 minutos. Que 5 minutos, cara? Sai daqui, cara! Vai-te embora com 5 minutos! Eu cheguei do lado, tá bom, cara, mais um pouquinho. Não dá. Ó, quem foi que marcou o compromisso de fazer e terminar por Meet? Vou deixar a tarefa para vocês, se não deu tempo de terminar, marca o Meet, data e hora. Não faz igual a gente faz com a sogra. Não, qualquer hora a gente termina. Não, data e hora para terminar. Quanto mais vocês se exporem a situações de desenvolvimento, mais vocês vão crescer. Foi difícil aquela dinâmica contigo, né? Doeu, né? Mas tu vai sair melhor ou pior? Mais maduro ou mais verde? Tu vale a pena, cara. Esse é o negócio. O conhecimento que eu quero deixar para vocês nesse primeiro bloco é esse. Beleza? Entenderam sim ou não? Vamos para frente agora. O que nós temos aqui na tela? Tá. Agora nós vamos brincar com números aí. Peguem uma folha em branco. Dividam ela em 4 partes. Vamos lá. Quantos elementos tem na natureza? Quantos pontos cardeais existem? Leste, oeste, norte. 4. Quantas semanas gestacionais tem uma mamãe quando o neném vai nascer? 40. Quantos dias Jesus passou no deserto? Que coisa é essa de número 4 que se repete? Quantas letras tem o disque? Eu preciso que vocês tragam um olhar simbólico, depois prático, beleza? Tudo aquilo que representa esse lado de 4 partes, representa o ser humano. Nós vamos entrar numa lâmina de mapeamento do outro. Eu olhando para vocês, eu consigo falar... Alguém já viu aqueles caras que vão em vidente? Tu senta, a vidente olha e fala, tu não tem te alimentado bem? A pessoa fala, nossa, mal sabe que tem mostarda aqui e batata palha aqui com o meu cachorro quente. Às vezes o líder, ele quando bate o olho, ele conta a história da vida da pessoa inteira sem a pessoa falar nada. O que eu quero levar vocês é para um nível de leitura de padrão comportamental nesse nível, nesse ponto. Tu olhar para uma pessoa em silêncio e falar tudo que ela pensa, ela vai dizer, meu Deus do céu, está dentro da minha cabeça. Quanto mais fácil eu entro na cabeça de alguém, mais fácil eu influencio e persuado, sim ou não? Então tá. Quantos tipos de pessoas existem? 2, introvertido e extrovertido. Vamos lá, não tem meio termo, vai. Não tem o cara que é assim. Então, nós vamos pegar os elementos da natureza.
Escreve cada elemento num quadradinho aí. Vai lá. Na sequência que quiser. Água, ar, terra e fogo. Beleza? Alguém aqui já ouviu falar dos 4 temperamentos ou não? Mas bem ou médio? Então hoje vai ser legal. Água, ar, terra e fogo. Vamos pegar, escolhe qualquer elemento vocês aí, vai lá. Escolhe um elemento. Água. A água, ela é introspectiva ou extrovertida? Pensa bem. Se eu for considerar o mar, extrovertido. Por quê? Porque ele é corrente, né? Ele sempre vai para algum lugar. O mar? Não, o mar não, rio, desculpa. Beleza. Então tu já está me dizendo que existe mais de uma forma de água. Uma parada, uma que corre e uma constante com ondas. Por que ele é extrovertido se as coisas que penetram nele? O peixe penetra nele, a gente mergulha nele. O mar só se mexe com uma força externa, a gravidade ou a corrente. Então a água, ela é intro. Pode escrever, na água, introvertida ou introspectiva. Todas as pessoas que tiverem esse elemento no seu mapa são introspectivos. Então, como escolher a água, sou introvertido. Não é tão fácil assim. Vamos pegar agora o oposto da água. O que é? Fogo. O fogo, ele fica parado alguma vez? Ele queima para dentro ou para fora? Não é assim o tempo todo? O fogo é o quê? Extrovertido. Então matamos 2 já, ó, estamos evoluindo. A terra. Introspectiva, introvertida. A terra, ela acolhe, ela abraça, a semente entra na terra. Ela é introspectiva. E o ar, meu Deus, o ar é serelepe, né? Está em tudo que é lugar. Extrovertido. Então, imagina esse nosso amigo aqui. Com qual dos 4 elementos da natureza ele se parece? Pensa bem. Não vai no chute, vai na análise. Líder que chuta devia estar no campo de futebol, não liderando. Vai na análise. Olha a carinha dele, o jeitinho, os ombros, olha tudo. Ele é extrovertido ou introvertido? A postura dele dá uma sensação de ser mais introvertido. O que ele fez ano passado? Ele leu 40 livros, sofreu, né? Foi sugando assim. Nenhum extrovertido faria isso, a não ser que fosse absurdamente maduro. E talvez ia dar desculpa que não lê, mas escuta audiobook. Esse é o extrovertido. Não perco tempo. Tô na estrada, tô ouvindo, tô aqui, tô pra frente, tô evoluindo. Prestem atenção nos detalhes. Introvertido. O nosso rapaz do marketing... Introvertido. Beleza. Quais são os elementos que são introvertidos? Vai. Introvertido, a água e a terra. Tá. O que absorve. Concorda que se tu tivesse apenas esse conhecimento, tu já conseguiria conversar muito sobre aquela pessoa? Bom, como tu é uma pessoa introvertida, tu absorve muito as coisas penetram muito em ti, tu deixa muitas coisas guardadas. Eu quero que vocês desenvolvam uma visão simbólica para enriquecer os feedbacks e a persuasão de vocês. Então nós temos água, fogo, terra e ar, introvertido, extrovertido, introvertido. Agora nós vamos para o seco e para o úmido. O fogo é seco ou úmido? Então, seco. A água. Vai lá. Úmido é com 2 H's, tá? A água é seca ou úmida? E a terra? Pode ser os dois. Não. A terra só é úmida quando tem? Então a terra e o ar, porque se mede a umidade relativa do ar. Logo, o ar é úmido. Agora tu olha que loucura. O nosso amigo da Vesúvio. Ele é extrovertido ou introvertido? E o Davi Vário? Davi Vário, extrovertido ou introvertido? Extrovertido. Beleza, extrovertido. A fala dele é mais seca ou mais úmida?
Então ele é o... Fogo. Vamos dar um feedback para ele. Como é que é o nome dele? Vai. Brunão, tu sempre busca iluminar o lugar onde tu vai, né? Tu é o centro, tu rodeia as pessoas e elas bebem da tua luz, só que ao mesmo tempo tu busca sempre um novo desafio. Eu estou falando do fogo, da luz, do calor, é ou não é? Mas eu estou falando de ti também. Tá vendo como o simples fato de eu casar o elemento com a pessoa, eu posso falar das características do elemento e casa tudo com a pessoa? E eu poderia falar muito mais do fogo e da luz e do fogo e da luz e ele dizer, meu Deus, o cara está falando tudo de mim. Mas é porque o colérico é representado por esse elemento. Pode anotar, o nome do temperamento é colérico. Então eu sou colérico? Tu és colérico, extrovertido e seco. Ilumina, queima. A minha mulher vai seca e colérico. O seco é colérico. Mas o fogo, né? O fogo é o colérico. Agora imagina assim, o que é um colérico? Colérico vem de cólera, raiva. Fica sério, deixa a tua cara bem séria, o rosto reto. Uma salva de palmas para essa seriedade! Olha só, deixa a cara séria, irmão. Cara de mal. Olha, tá vendo como até a sobrancelha dele, o rosto dele foca para o centro? Uma cara mais braba. Ó, tapa um pedacinho da tua testa e do teu nariz, para deixar só o teu olhar. Mas nós temos que ver os olhos nos olhos. Levanta mais essa mão, deixa o olhar sério. Ele é um olhar airado, é um olhar penetrante, é um olhar sedutor ou é um olhar triste? É penetrante, porque o fogo ele penetra nas coisas. Então tá vendo que se tu chegar para fazer uma entrevista, a pessoa estiver quieta, tu olhar para ela, tu já fala da vida inteira dela? Daqui para frente todos os colaboradores estão ferrados na mão de vocês. Tu vai chegar, tu vai olhar para... Ai, é colérico. Vem cá, senta aqui. Senta aqui que eu vou te descer a ripa agora. Porque o fogo... Imagina assim, o fogo ele queima para que lado? Para onde o vento tiver, ele também. Mas é que tá. Isso que tu falou é perfeito. Tu concorda que tu gosta de ser influenciado? Onde um bom vento me sopra, eu queimo. Só que às vezes tem vento ruim que me sopra, eu acabo queimando também. É ou não é verdade? Tá vendo que eu não estou falando dele, eu estou falando do fogo, mas ele só vai fazendo assim? Porque quando tu cruza o elemento com o temperamento da pessoa, tudo que tu fala vira verdade absoluta. Parece que tá lendo o passado do cara. Pô, não começa a abrir meu passado aqui para a turma, poxa. Né? Imagina que se o fogo está queimando uma madeira aqui. Para onde que ele está indo? Só que se tiver bastante madeira aqui, o que vai acontecer com essa? Não vai queimar por completo. Porque ele sempre vai buscar um novo desafio, um novo desafio, um novo desafio, um desafio maior, um desafio mais pesado, mais coisa para eu fazer, mais gente para liderar, mais gente para iluminar, mais gente para queimar, mais gente para... E às vezes eu deixo para trás uma história, eu sei porque eu sou colérico também, tá? Então a gente tem o mesmo temperamento. Eu deixo para trás tarefas em aberto, tarefas inacabadas, assuntos em abertos, coisas não resolvidas. O fogo não é assim? Se uma floresta quando é incendiada, ela é totalmente destruída ou não? Não, fica um monte de árvore em pé meio queimada. Porque ele vai para a próxima, vai para a próxima, para a próxima, para a próxima, blá, blá, blá. Agora, o que eu preciso fazer com o fogo? Qual é o verbo que eu como líder tenho que usar no fogo? O que se faz com fogo? Não, o que eu tenho que fazer com fogo? Uma salva de palmas para o William! O fogo se controla. Eu tenho que direcionar o foco. Se tu tiver um head, um líder que fala, cara, faça isso e mais nada, aquilo vai ficar impecável, melhor do que ninguém. Porque o colérico, ele é pragmático, perfeccionista, o cabelo sempre muito bem penteado, a tatuagem sempre muito bem alinhada, a camisa sempre sem um pelinho, e parece que tudo é verdade. Ah, sai daí com virgem! Tu não é casado? Não tem nem como. Porque as características daquele... Imagina assim, seria muito difícil para um líder ter que ler o mapa do mundo pessoal de cada pessoa. É muita coisa para decorar. Agora, se eu empacoto em 4
e domino, lembrando que não é para ter determinismo nem pensamento hegemônico. Não é para ser tudo uma coisa só. Mas tem padrões, não tem? Agora nós vamos para o próximo elemento. Escolhe aí um próximo elemento agora, Lígia. A Terra. Fala da Terra para mim. O que a Terra é? A Terra é louca, né? Isso aqui é Terra? Areia do mar é terra? Vidro é terra? Barro é terra? A Terra ela tem múltiplas formas. Mas se eu pegar a areia do mar e enfiar o dedo e tirar o dedo, fica uma marca na areia? Mas sai rápido. Agora se eu pegar a areia do mar e botar muita pressão, o que acontece com ela? Ela fica o quê? Mas se eu botar muita pressão e calor, e pressão e calor, e pressão e calor, dá uma dedada no vidro. Não entra. Esse é o melancólico. O que é o melancólico? É o perfeccionista. Ele é seco, mas ele é um seco frio, não é quente. Ele é introspectivo. É uma terra seca. Como é que a terra seca é? É danado, não é? O melancólico é aquela pessoa que carrega marcas, porque ele olha para o mundo contando uma história na cabeça, cheio de marcas, lembranças, passado, porque ele vive buscando uma perfeição que não existe. Então ele é um eterno ingrato, frustrado. Era para ser melhor, era para ser perfeito, era para ser assim, mas podia ter sido assim. Ainda bem que eu tenho fogo, hein? Todo colérico fala isso, cara. Só que daí, olha só, o cara que pintou o teto da Capela Sistina é melancólico. Tô esperando quem você vai falar que é terra aqui. Mas aí é que tá, o melancólico, ele não tem por natureza o ímpeto da liderança, quando ele é imaturo. Mas quando ele é levado para um patamar de maturidade, a liderança dele é a melhor que tem. Porque ele vai saber ouvir o colaborador com profundidade. Aí é que está o problema. O colérico, às vezes está ouvindo o cara pensando já no que vai falar para responder. O que o cara fala nem entra, porque como é que as coisas vão entrar no fogo? Já é tudo queimado. Não. Tá. É uma vozinha que fala assim, tá, olha só, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Eu acredito em ti, tu é foda e não sei o quê. Não é assim? Eu nem sei o que o cara falou, eu só sei o que eu queria falar. Eu tenho que controlar o fogo, abaixar o fogo, deixar o que o cara quer falar entrar e depois ir lá e rau. Agora... Tá, cara, resolve, pô. Vai, resume. Não, depois que inventaram o 2.0 foi o remédio dos coléricos, né, cara? Vamos olhar nessa sala aqui quem é que é melancólico. Começa no olhar. Como é que é o olhar do colérico? O do melancólico ele é mais entristecido. Não é triste. Ele é mais caidinho. Ele tem um olhar mais perfeccionista. O melancólico, por natureza, ele tem os dedos mais largos, porque o temperamento vem desde da barriga da mãe. Não é personalidade, é corpo. Depois vocês podem estudar a raiz. Foi fundamentado por Hipócrates, 3.000 anos atrás. É mais antigo que Jesus, essa teoria. Hipócrates é o pai da medicina. Quem foi numa formatura de medicina sabe que lá é lido o juramento de Hipócrates. E de lá para cá isso vem sendo estudado e ninguém conseguiu refutar. Então, olha para os dedinhos de vocês. Quem é dedudo já pode... Deixa eu ver. Não sei. Deixa eu ver teu dedo. Ó. Aqui tem um melancólico. Tu és perfeccionista? Olha pro jeito que o homem está vestido. Quer ver? Tapa aqui assim. Faz essa gentileza para nós. Levanta mais aqui. Aqui. Olha se não é um olhar mais calmo, sereno, mais melancólico. Não é? Ele é frio, não é frio? Racional. Mas é frio. Não é uma ofensa dizer que é frio. Mas o que é o fleumático? O fleumático ele tem a característica da água. Então a água ela vai ser movida pela gravidade, ou seja, alguém empurrando. Só que para onde que a água do rio vai? Ou para uma poça. Esse é o problema do fleumático. Se ele encontrar muita estabilidade, alguém tem que tirar ele dali. Ele não sai sozinho. Não, mas ela não é calma, não. Se zero essa daqui, vai ser forte. Tem tudo menos calma. Deixa eu ver se vocês estão afiados. Qual é o temperamento dela? Explosiva. Eu acho que
Mais seco ou úmido? Eu acho que poderia Eu ser acho que ela melancólica. segura muito. Mas quando explode, ela deu mate. Eu acho que ela é melancólica. Olha pro olho, gente. Olha o olhar. É um olhar leve, o tempo todo leve, leve, leve. Essa mulher é sanguínea. Não está o tempo todo bem-humorada? Não está bem-humorada? Mal-humorada? Ingrata, reclamona? É? Ah, então é melancólica. Ou é colérica? Vai lá, Dani. Você tem que perguntar para os dois alcoólicos. Dá uma olhada aqui então e me diz o que que ela é, ó. Dá uma olhada ali e me diz o que que ela é então. Vai lá, te encaixa dentro de algum, me ajuda. Eu acho que ajudou um pouquinho agora sim, né? Você acha melancólico? Tu? Fala aí, bicho. Tu viu? Você acha o melancólico? Eu sou músico também. É? Mas me diz uma coisa. Se te empurrar, tu vai? E se não empurrar, tu para? Não, eu vou. Começar no meio termo. Ou tu é água ou tu é terra. Um dos dois. Fogo e ar não é. Olha na água e na terra, onde é que tu te encaixa ali? Pareceu um alface. Ninguém, não. Ó, não, beleza. Esse aqui não existe, tá? É mentirinha. Esse aqui não tem ninguém. Vai lá, onde cada um se enquadra. Vamos lá, bora. Tu, colérica. Brabona e raivada. É. Levanta a poeira. Já agrediu vários. Tu viu como é que ela falou pra mim? Eu acho que eu sou colérica. Eu acho que eu posso ser um alface. Parabéns pela humildade aqui, ó. Opa. Não, olha, quer ver? Olha só, vamos ver se o olhar de vocês está bom. Dá um sorriso. Pareceu o quê? Desespero, alegria, medo, tristeza, raiva. Só que aí que tá, imagina assim, um neném, porque temperamento é corpo, não é personalidade. Personalidade é aqui, ó. Daqui a pouco. Temperamento é corpo. Faz uma gentileza pra mim. Fique em pé do meu lado. É. Eu quero que vocês olhem como as nossas pernas são finas, mas o tronco é mais assim. E a mesma cor de calça, hein? Vira de costa. O formato do corpo não lembra? Quer ver? Fica em pé. É, olha pra pessoa. Olha pros dedos. Olha pro olhar. Olha pra ele. Ali na frente, pra gente comparar. Olha pra ele. O formato do corpo não muda? O formato. Sim. Olha os dedos. Olha os dedos. Mostra o dedo. Olha os dedinhos pequenininhos. Obrigado. Uma salva de palmas. Né? Lembra lá no começo? O olhar de vocês tem que estar treinado, polido, aberto, sem visão amputada. Eu olho e eu sei o que tu é, eu sei como é que tu pensa, eu sei como é que tu reage, eu sei o teu passado, eu sei o teu presente, eu sei o teu futuro e eu vou te lapidar aqui. Método de leitura de perfil comportamental. O nosso temperamento, o eixo é colérico, mas nós temos um aporte sanguíneo. Ou seja, eu tenho todas as características do colérico, mas alguns padrões do sanguíneo. Podem ver que vocês estão dando risada a tarde inteira. A cada X tempo dá uma risadinha, dá uma brincadeirinha. Se eu fosse um colérico fleumático, vocês iam ficar assim a tarde inteira. Ó. Muita gente fala que é hereditário. Não, é natureza. Porque se tu parar para olhar quem é que começou a aprofundar o estudo dos temperamentos, foram os cristãos antigos. Porque eles estudavam muito os padrões comportamentais das pessoas para livrá-las dos pecados. Então a gente sabe que o nosso pecado é um, o pecado do melancólico é outro, um é o egoísmo, o outro é a soberba. Por exemplo, eu e tu temos uma tendência gigantesca para ser arrogante e egoísta. Mas demais. Egoísta não. Arrogante
e prepotente. Egoísta é o melancólico, que olha muito para si e olha pouco para o outro. O colérico, pelo contrário, só olha para o outro, não olha para si, então não vê os seus defeitos. Eu só quero ajudar, só quero servir, mas vai ver que tá tudo quebrado. Por que às vezes tem mulheres que vão descobrir a gestação lá com não sei quantos meses? O neném não chutava, era introspectivo, era pequenininho, era fleumático. Descobria rápido, muito enjoo, era um organismo agitado dentro dela. Vamos tirar daqui de dentro, vamos botar para fora. Um bebê recém-nascido. Dorme o dia inteiro, uma paz, melancólico. Não dorme, mas fica quietinho no berço, fleumático. Fala sozinho, se vira, ri, brinca, sanguíneo. Grita, 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 chora, na hora que pega no colo para, colérico. Então assim, desde antes de vir nesse mundo, já tem um temperamento. Ele vai se revelando conforme ele vai passando o tempo. Pode ver que tem sanguíneo que odeia liderar. Tem colérico que adora liderar. Assim, lembrando que isso daqui não é um determinismo. Não é Gabriela, nascer assim, morrer assim, Gabriela. Não. Mas isso aqui é uma leitura de padrão comportamental para vocês ser cirúrgico nos colaboradores. Porque tem isso também. O que vocês têm que olhar é uma régua assim, um panorama. Nível de maturidade. Um colérico imaturo é assim. Um colérico maduro é assim. Um fleumático imaturo é assim. Um fleumático maduro é assim. Nós não estamos falando sobre um determinismo. Não vai morrer assim, Gabriela, mas quando tu está imaturo, aqui. Quando está maduro, aqui. Acabou. Olha se o William não é um diplomata. Bom, veja bem, meu amigo, tira essa faca do pescoço dele, vamos conversar. Não é? Não é assim? Nas brigas de família era o cara que estava assim, para, gente, tem cerveja ali, vamos lá. Acabou. Como é que o Bruno era? O Bruno era assim, tu viu o que ele falou da tua mãe? E saía correndo. Bota fogo no negócio, ó, vaza. Eu não deixava. A ideia o que é? Apliquem todo o conhecimento, eu vou mandar o link dos slides depois no grupo. A apostila vai ter alguma dessas coisas, mas qual era a ideia? Era fazer vocês exercitar, dinâmica, prática. As próximas aulas vai ter um pouquinho de autoconhecimento ainda, que não deu para terminar, senão vai até muito tarde, mas vai ser muito mais objetiva. Como fazer uma reunião? Faz uma reunião. Como dar um feedback? Dá um feedback. Como fazer uma persuasão? É tudo muito como e vai, porque são métodos certificados. Agora, desse momento para trás, é para vocês. Vocês vão colher muitos frutos chegando na equipe de vocês já. Vai ficar igual o Exterminador do Futuro. Botando um tagueamento em cima de cada um. Só que, pedido meu, tá? Joelhinho. Antes de sair inventando moda, lê o livro. Lê o livro, depois cai no trecho. Não cai no trecho sem o conhecimento. Isso que eu mostrei O livro você também vai mandar, porque eu estava no palestra. é os 4 temperamentos na educação dos filhos. Por que eu vou recomendar esse? Porque esse é o melhor que já foi escrito para iniciantes. É o melhor que já foi escrito para iniciantes. O fato de eu falar e ela não ter anotado já fala qual é o temperamento dela. Mas ela estava no banheiro. Mas agora eu falei e ela não anotou. Mas daqui a pouco ela manda mensagem. Qual é o temperamento dela? Mas eu sei que tem vários fleumáticos que anotaram aqui. É? E eu vou entrar em contato com eles. Da raiva, eu fiquei com raiva por vocês agora. Porque o que acontece? Não, tudo tem raiva, né? Tô com raiva de muita coisa. A ideia o que é? Peguem esses conhecimentos, todas as tarefas que ficaram aqui, tudo. Chegue em casa amanhã, tira um tempinho, dá uma repassada em tudo. Troca ideia no grupo, troca áudio, faz um... Nem que revivencie isso até a outra quarta-feira, que é para não deixar morrer esse conhecimento. Porque assim, eu vou falar para vocês agora o fechamento. Eu já dei mais de 200 turmas esse treinamento aqui. Turmas maiores, turmas menores, de 3 pessoas, de 100 pessoas. É um treinamento bom. Eu venho desenvolvendo ele há 10 anos. Então, indústria de matar porco, a startup, empresa pequena, a rede de atacadão. Funciona porque é prático. O que vocês aplicaram aqui, aplicando amanhã na equipe, já vai dar resultado, já vão colher fruto. O que não dá para fazer é esfriar isso. Não dá para esfriar. Eu não vou elencar um líder dos líderes, mas eu vou lançar um desafio. Alguém, indiretamente,
vai encabeçar um engajamento de vocês. Perguntar se está conseguindo fazer, se está fazendo as dinâmicas. Façam isso em dupla, em grupo, em trio, mas façam, se cobrem, continuem. Por quê? A gente não quer perder nenhum soldado desse pelotão. Daqui a 15 dias, todas as mesmas carinhas. Daqui a 45, todas vão para a formatura tudo junto. Entregar o certificado, pegar tudo bonitinho. Por quê? Eu acho que vocês começaram a acreditar que dá para ficar sênior em 90 dias depois de hoje. Só tem que aplicar isso daqui. Beleza? Obrigado para vocês, uma forte salva de palmas a todos e vamos comer um cafezinho.